Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 4º ano. Estou aqui hoje acompanhada da Vânia, intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Vânia, para a nossa aula sobre os povos africanos. Você vai encontrar este conteúdo lá nas semanas 3 e 4 do seu PET 4. Então vamos para a nossa aula? Bom, quando nós terminarmos a nossa aula, nós seremos capazes de identificar os fluxos populacionais, tanto em sentido nacional, em nível de Brasil, quanto regional e local. Para começarmos a falar sobre os povos africanos e suas contribuições para o nosso país, nós vamos iniciar lá desde quando eles chegaram aqui no Brasil. Eles chegaram aqui em torno da década de 1550, trazidos pelo tráfico negreiro. Mas o que é o tráfico negreiro? A palavra tráfico significa o transporte ilícito, ou seja, não permitido de algo ou de alguma coisa ou de alguém. Neste caso, de pessoas, Pessoas que vinham da África. Mas por que os africanos vieram para o Brasil neste período? Bem, se nós lembrarmos lá da nossa aula sobre os indígenas que nós fizemos lá no início do bimestre, vocês vão lembrar que eles eram trabalhadores dos portugueses, ou seja, os portugueses utilizavam os indígenas para executar o trabalho pesado. Porém, muitos deles acabaram morrendo por adquirirem doença dos brancos e não terem imunidade para essas doenças, que não eram comuns aqui no Brasil. Então, houve uma escassez de trabalhadores de mão de obra no Brasil daquele período. Isso foi o que impulsionou os portugueses a quererem trazer os africanos para o Brasil para escravizá-los. Bem, esse foi um dos motivos. Então, ao longo de mais de 300 anos, chegou um número de quase 5 milhões de africanos trazidos para o Brasil com o intuito de transformá-los em escravizados. Eu trouxe então aqui para vocês um importante marco da chegada dos africanos no Brasil. Este aqui é o Cais do Valongo, hoje considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Em 2017, a Unesco decretou que o Cais do Valongo seria considerado patrimônio da humanidade, tal a sua importância em nível mundial. O Cais do Valongo, ele se situa exatamente na cidade do Rio de Janeiro, na Praça do Jornal. O Cais do Valongo, então, é um traço físico mais importante da chegada dos africanos, não só no Brasil, como também na América do Sul. Considerado patrimônio pela Unesco, ele foi o maior receptor de escravizados do mundo. Memória da violência contra a humanidade, contra os direitos humanos, escravização e resistência, luta pela liberdade do povo africano. Mas o que é, então, a escravização? A escravização é a exploração através do trabalho. Um trabalho onde você não tem direito algum. Você não tem direito de descanso, você não tem férias, coisa que hoje existe nos direitos do trabalho. Naquele período nem se pensava nisso. Os escravizados trabalhavam por muito tempo. Eles chegavam a trabalhar até 20 horas por dia. Imaginem vocês que hoje as pessoas trabalham 8 horas e já se sentem cansadas, mesmo tendo um dia que seja no final de semana para o descanso semanal. Agora pense só, o dia tem 24 horas. Se os escravizados trabalhavam durante 20 horas, o que restava para essas pessoas descansarem? Apenas 4 horas de sono por dia? Realmente era subhumano, desumano. Bom, em todo o continente americano, o nosso país foi o que mais recebeu africanos para serem escravizados.
utilizando a princípio os africanos para a produção da cana-de-açúcar e depois para os demais serviços, como trabalhar nas casas dos senhores de engenho, entre outros. Mas os africanos nos trouxeram grande importância e deixaram heranças para o povo brasileiro. A nossa cultura ela é muito diversa e o povo africano contribuiu para que ela fosse assim também. Então vamos ver a herança africana? Uma das contribuições que o povo africano trouxe para o Brasil foi a sua culinária. Pratos diversificados com sabores bem intensos. Vamos ver algum deles aqui? Quibebe, que é a carne de sol ou charque misturado com abóbora. Nós temos também o acarajé, que é o bolinho de feijão, o feijão temperado e moído, né? Com camarão seco misturado com sal e cebola. O munguzá, feito de milho em grão, que se você deseja comê-lo doce, mistura com leite de coco. Se desejar salgado, apenas com leite. E aí vocês me perguntam, professora, eles trabalhavam tanto tempo assim, e como era a alimentação daquele povo nesse período para resistir a tanto trabalho com tão pouco tempo de descanso? Bem, na verdade, os africanos que eram escravizados aqui, eles comiam os restos das comidas dos seus senhores de engenho, dos seus patrões. E com isso, eles foram muito criativos, acabaram criando pratos. Por exemplo, a tão conhecida feijoada feita por nós com pé de porco, orelha de porco, rabinho de porco, a carne seca, a carne salgada, né? Costelinha e outras partes do corpo do porco. Isso, a criatividade dos africanos, trouxeram para nós essa maravilha que é a feijoada que nós conhecemos hoje. Vamos ver então agora um pouquinho da contribuição no setor cultural, ou seja, nas danças, nas crendices, nos atos, nos fazeres diários. Nós temos como exemplo a capoeira. A capoeira, ela foi também considerada um patrimônio cultural da humanidade. A capoeira é uma mistura de dança com luta, onde a pessoa que está aprendendo aprende por observação e por repetição. E o mestre da capoeira é aquele que toca o berimbau, um dos objetos musicais, dos instrumentos musicais que também herdamos dos africanos. Além do berimbau, nós temos o afoxé e o agogô, entre outros instrumentos musicais. Os africanos também trouxeram a sua musicalidade para o povo brasileiro. Trouxeram o lundum, que na verdade deu origem ao ritmo do maxixe, do samba, do choro, da bossa nova e outros gêneros musicais. Além da contribuição cultural, nós temos também a contribuição linguística dos africanos. Muitas das palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia vieram dos povos africanos. Bom, os filhos, netos e bisnetos de escravizados repetiam e produziam a gíria da tabatinga. Algumas palavras que nós herdamos dos africanos são dengo. Você já ouviu essa palavra em alguma situação? Por exemplo, quando uma criança está um pouco fazendo birra, você fala assim, deixa de dengo, menino, né? Outra maneira de se colocar isso no contexto. A manha. O que é a manha? A pessoa está fazendo manha, não quer fazer algo, fica pirraçando, né? Ô menina manhosa, eu posso dizer, ô menina dengosa. E meiguice também. Bom, a outra palavra é o cafuné. Quem nunca pediu um carinho na cabeça, que passe a mão na sua cabeça e coce? A gente está pedindo para fazer um cafuné. Uma terceira palavra é a palavra caçula. Olha só um exemplo prático. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Se eu quiser dizer a minha filha caçula, eu vou dizer assim, a Giovana é a minha filha caçula. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que a Giovana é a minha filha mais nova dos 3. Então, a palavrinha caçula nós também herdamos dos africanos.
E mais algumas palavras como cachaça, que nós conhecemos como uma bebida alcoólica, que é feita da cana-de-açúcar. Nós temos aqui também o axé, muvuca, que nós entendemos como muito movimento, né? De muitas pessoas juntas, cachimbó, entre outras palavras. Agora nós vamos falar um pouquinho do Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 20 de novembro. Mas será qual a origem desse dia 20 de novembro? Por que ele começou a existir? Bom, o dia 20 de novembro, ele foi criado em homenagem a Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares morreu exatamente no dia 20 de novembro. Vou contar para vocês um pouquinho da história do Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, primeiro, por que este nome Palmares? Porque ele vivia num lugar chamado Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, lá em Pernambuco, uma região que fica aproximadamente 90 quilômetros de Maceió. Esse quilombo, primeiro vamos saber o que é quilombo. Quilombo significa esconderijo no meio da mata. E era exatamente isso. O Quilombo dos Palmares era um esconderijo para os africanos que eram escravizados e fugiam dos engenhos. Eles fugiam porque não aguentavam mais a exploração como escravizados, um trabalho desumano, uma alimentação inadequada e uma vida também inadequada. Então só lhes restavam fugir. Este lugar então chamado Quilombo dos Palmares, por isso Zumbi dos Palmares. Mas antes mesmo de Zumbi assumir o quilombo, quem era o chefe do quilombo era seu tio, Gangazumba. E por que Zumbi assumiu? Conta a história que seu tio foi chamado pelo governador de Pernambuco para fazer um acordo. E lá ele acordou que aqueles que nasceram no quilombo seriam livres. Porém, os que estavam ali, foragidos dos engenhos, teriam que ser devolvidos para seus donos. Ao descobrirem isso, Zumbi, junto a outros africanos do quilombo, fizeram um planejamento e envenenaram seu tio Gangazumba. Então, Zumbi assumiu a liderança no quilombo e continuou sua luta em defesa dos escravizados. O Brasil é o país da América Latina que concentra a maior quantidade de afrodescendentes na América, né? Na América Latina. Então, Zumbi continuou lutando, porém, ele foi capturado e foi morto no dia 20 de novembro. Por isso, a origem do dia dedicado à consciência negra. Eu trouxe para vocês também uma informação, né, da ONU. Esse relatório que foi feito em 2014, ele traz algumas informações que são muito tristes, mas que são reais e nós precisamos saber das informações. Esse relatório diz o seguinte, que os negros são os mais assassinados. Os negros também são aqueles que ocupam a maior parte dos presídios, ou seja, o maior número de presos são negros. Os negros são aqueles que têm o menor salário no mercado de trabalho. São aqueles também que ficam menos tempo na escola estudando. Se considerarmos o índice de analfabetismo, os negros são 2 vezes mais a quantidade de analfabetos que os brancos, ou seja, o dobro. Vamos falar um pouquinho agora, aqui é a imagem de Zumbi dos Palmares, né? E sua esposa Dandara. Vamos falar agora de uma princesa chamada Aqualtune, a princesa guerreira. Por que ela recebeu esse nome? Primeiro, porque ela é princesa. E depois vamos descobrir por que princesa guerreira. Por que essa denominação? Bem, quem foi a princesa Aqualtune? Ela foi filha do rei do Congo e ela foi considerada princesa guerreira por ter lutado, por ter liderado 10.000 homens em luta contra o exército português.
Porém, sendo vencida, Aqualtune foi capturada e enviada para o Brasil para ser escravizada. Ao chegar no Brasil, ela continuou a sua luta em defesa dos escravizados. Ela dedicou sua vida toda para o desenvolvimento do quilombo. Agora vamos entender por que eu disse que o Zumbi dos Palmares era sobrinho do Gangazumba. Na verdade, a princesa Aqualtune, ela era mãe de Gangazumba, de Gangazona e de Sabina, que era mãe de Zumbi dos Palmares. Então, se Zumbi matou o Gangazumba, ele acabou por assassinar seu próprio tio. Vamos ver o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Bom, relembrando, nós vimos que a chegada dos africanos no Brasil foi por volta da década de 1550. E o motivo deles virem para o Brasil foi que faltava mão de obra, houve uma escassez de mão de obra, com a morte de grande parte dos indígenas que faziam esse trabalho. Então, os africanos, eles foram trazidos de forma ilícita, de forma ilegal, para serem escravizados no Brasil. Por que aprendemos sobre a escravização? Porque faz parte da nossa cultura, nós precisamos saber da história desse povo que contribuiu tanto para a nossa diversidade social e cultural. Aprendemos que a escravização, na verdade, é a exploração através do trabalho, que eles não tinham direito algum, que eles não tinham alimentação adequada, que era, na verdade, uma usurpação dos direitos humanos. Aprendemos, então, junto com isso, sobre a desigualdade racial. Nós vimos lá nos dados da ONU de 2014, que os negros são aqueles que sofrem mais em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Tanto no âmbito do trabalho, são aqueles que têm menores salários, no âmbito educacional, porque ficam menos tempo na escola, ou seja, acabam tendo menos oportunidade de aprender, de estudar, assim refletindo no seu acesso ao mercado de trabalho. Nós aprendemos sobre a herança dos povos africanos, que eles nos deixaram coisas muito importantes, como, por exemplo, contribuições na culinária, contribuições na cultura, na língua. Aprendemos também a história da princesa guerreira, a Aqualtune, que saiu lá do Congo, lutando com os portugueses, mas no final das contas, ela foi capturada e mandada para o Brasil. Quando eu falei com vocês lá da morte do Zumbi dos Palmares, eu gostaria de relembrar uma coisa. Zumbi dos Palmares, quando foi morto, ele foi degolado, foi cortada a sua cabeça e pendurado em praça pública, para que servisse de exemplo. Mas que exemplo é esse? Nós temos que refletir hoje que exemplo foi esse que foi dado. Na verdade, aquilo ali não foi mais que uma usurpação do direito humano que nós já falamos, O Zumbi dos Palmares, então, teve um papel primordial na representação dos escravizados no Brasil. Ele é sinônimo de luta, ele é sinônimo de libertação, porque através da coragem dele e de outros é que hoje em dia, mesmo que seja aos poucos, os que eram escravizados, ou seja, os negros, eles conseguiram adquirir alguns direitos, pouco a pouco. Vamos refletir sobre isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre africanidades, sobre os povos africanos, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!